eu sou a Bianca da Quantum Development. Estou aqui hoje com a Suzana, minha sócia querida, e também com o Edmilson Maleski, CEO da UAP. A gente hoje vai contar um pouquinho da trajetória dele, de como ele construiu a carreira dele e também daquilo que ele enxerga de sucesso, de futuro, um olhar para frente. Ed, conta pra gente um pouco como é que você chegou até aqui, qual o teu desafio atual. Contextualiza a gente. Legal. Antes, primeiramente, né, agradecer o convite, né, Bianca e Suzano, pessoas do meu dia a dia, né, a Bianca a gente se encontrou, sei lá, em 2019, 2020, e a Suzana tá comigo todo mês, todo momento, a gente entendendo os meus desafios. Então é um prazer estar aqui com vocês, né, dividir não só o tempo, mas um pouquinho do conhecimento com vocês. Bom, eu comecei minha carreira muito jovem, assim, né, meu primeiro emprego eu comecei com 16 anos no McDonald's, né, então eu conto um pouco dessa história porque foi o momento que eu entendi o que era uma empresa, o que era processos, por que cada pessoa tinha que estar no seu lugar, por que um impactava no do outro se não fosse bem feito, né, e isso me trouxe alguns aprendizados futuros. Então, em grandes passos, assim, eu comecei muito jovem, 16 anos, assumi um primeiro desafio que parecia com uma liderança, que é ser treinador, né, do McDonald's, dentro de um cold, né, que é um quiosque de sorvete. Então, eu com 16, 17 anos, eu tinha que fechar caixa, né, eu tinha que prestar conta, tinha que pedir insumo, tinha que ensinar outras pessoas a fazerem o serviço. Então, isso já me ajudava um pouquinho a exercitar algo que eu sentia que existia em mim, assim, né? Quando a gente ia montar time de futebol, eu era o que chamava primeiro para montar o time, eu que ajudava a organizar. Então, eu sempre gostei um pouco desse processo de liderança, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa de call center, que é a Atento, né? Naquele momento, ainda muito jovem, eu comecei como teleoperador, enfim. E aí teve uma fase na minha vida que me ajudou, eu acho que a impulsionar esse step, que foi quando minha filha nasceu. A Júlia nasceu quando eu tinha, eu acho que 19 anos, 18 para 19, alguma coisa assim, muito jovem. E aí eu entendi que eu tinha que acelerar um pouco o meu crescimento por uma necessidade econômica, né? Eu fazia faculdade à noite, fazia engenharia elétrica, enfim. E aí eu comecei a entender que dentro da própria Atento talvez eu poderia crescer. E aí eu sempre fui destaque, assim, sempre ganhei alguns prêmios como operador, como contribuidor individual. E aí no meu primeiro processo seletivo para supervisor, eu passei nesse processo, eu tinha 19 anos. Então eu assumi minha primeira liderança oficial, né, com cargo, aos 19 anos. Então eu assumi uma equipe de 35 pessoas, tinha pessoas de 40 anos, de 30 anos. E essa aceitação de ter uma pessoa muito mais nova, né, assumindo esse cargo, então passei por esses desafios. E aí eu fiz, essa carreira ela foi se desenvolvendo dentro da própria Atento, né, então eu fui supervisor, coordenador, gestor, gerente sênior, eu fiquei por 12 anos, né, lá, tive oportunidade dentro da própria Atento também de fazer um MBA em Barcelona, então algumas coisas que a Atento me propiciou por ser uma empresa também multinacional. E aí, em grandes steps ainda, eu tive a oportunidade de ir para o varejo, né, de receber um convite de trabalhar no varejo, numa empresa do varejo de ar-condicionado, lá em meados de 2013, eu acredito. E aí foi quando eu assumi a primeira diretoria, né? Então isso trazia para mim, ainda naquele momento, esses grandes títulos eram muito importantes, né? Então, nossa, eu comecei lá fazendo sorvete do McDonald's, estou chegando aqui para ser diretor de uma empresa que era uma empresa que fazia, sei lá, 400 milhões de reais no ano. Então eu já entendia que era uma grande responsabilidade assumir uma diretoria comercial. Eu nunca fui assim como característica 100% extrovertido, né? Não é a minha característica, sempre fui muito mais introvertido. E quando eu falo uma diretoria comercial, eu nunca me imaginei assim vendedor, né? Sabe, aquele vendedor que apresenta o produto, insiste para vender. E na diretoria comercial você tem que estruturar para isso, né? Não é só o resultado como um todo, o resultado comercial ele é hora a hora, dia a dia, né? Enfim, aí eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com o e-commerce. Então eu era a pessoa formada no call center, mas que tive a oportunidade de conhecer esse mundo do e-commerce através dessa oportunidade. E aí eu passei por mais outras empresas, né, também aí em e-commerce, acabei virando uma referência no segmento. Lá em 2012, 2013 era mato ainda, né? Então eu tive a oportunidade de pegar lá no comecinho, de conhecer como que era. Eu via os dados, assim, que eu não tinha no call center, eu tinha no e-commerce. Então eu falava, putz, eu tenho tudo isso de dado, se eu souber transformar isso em informação, a minha possibilidade de acertar nas decisões se torna muito maior. E aí foi esse processo. Passei por outras empresas, aí conheci a Bianca numa passagem pela Vetex, e aí
agora, né, onde estou, indo para finalmente da sua pergunta, né? Então hoje eu sou o CEO aqui da UAP. A UAP é uma empresa de tecnologia, uma plataforma de e-commerce que para servir médios e grandes clientes. Eu conheci o Nélio e o Luciano, né, que são os meus sócios hoje, lá em 2012, 2013, nessa passagem por essa empresa de varejo que eu comentei. E aí, para todas as empresas que eu passei, eu contratei eles, né? Devido à confiança, qualidade que eles entregavam, mas eu acho que principalmente em relação aos valores, né? Eu acho que eles tinham valores muito semelhantes aos meus. A hora que a gente tinha um problema, eles eram transparentes, a gente resolvia rápido, não tinha conversa mais ou menos. E por isso, quando eu estava no momento da Vtex, numa decisão de saída, né, eu conversei com o Luciano, falei, olha, eu tô saindo, se souber de alguma oportunidade, e ele me convidou para ser, né, eles me convidaram para ser sócio, né, da UAP, e aí desde meados de 2020, meio de 2020, que eu sou sócio, né, da UAP, entrei no primeiro momento para assumir um pouco a estruturação da parte de gente, gestão, né, era uma empresa ainda pequena, a gente tinha, sei lá, 30 colaboradores, 40 clientes, alguma coisa assim, né, hoje a gente já passa de 160 colaboradores, então nesses 4 anos a gente escolheu esse caminho do crescimento, e aí, acho que há uns 2 anos, acredito, 2 anos e meio, não acredito que eu estou nessa posição como CEO, mesmo não sendo um sócio fundador, né, fui escolhido por eles para estar nessa posição hoje, para tocar o crescimento da empresa, a organização. Eu acho que esses são os meus principais desafios hoje, né? Como a minha experiência sempre veio de gestão de gente mesmo, né? Call center, era muita gente. Eu tive essa virada para entender um pouco mais de negócio e agora acho que eu tenho que conciliar um pouco essas duas coisas, né? A gestão das pessoas, dos processos, do negócio. Então acho que está sendo um desafio bem importante para mim. Legal. E esse desafio, se a gente andar um pouquinho para trás, vamos voltar outra vez um pouquinho para trás. Quando você era criança, antes dos 16 anos de ir lá trabalhar já no McDonald's, vender sorvete e comer sorvete, o que você pensava, o que é que você sonhava, quais eram as suas ideias? Eu sonhava ser jogador de futebol. Eu via que eu não era tão bom, assim, quando eu olhava eu tinha amigos que eram melhores do que eu, e aí eu começava a achar a minha posição, né, mas como eu falei assim, eu era o que organizava o campeonato, organizava o time, eu sempre fui o mais novo, assim, do meu hall de amizades, eu sempre fui mais novo, então eu tinha, além do peso de ser mais jovem, não ter muita credibilidade por ser mais jovem, eu não era tão bom igual aos outros, não tinha a mesma força dos outros, né? Então eu começava a achar minha posição no campo, eu fui jogar de lateral, de zagueiro, de coisas que eu conseguia me destacar. Se eu jogava numa posição e eu via que aquilo eu não me destacava, mesmo sendo aquela posição que eu gostava, eu preferia ir para uma posição que eu gostasse menos, mas que eu tivesse algum destaque, que as pessoas olhassem e falassem, putz, não, é melhor ter ele no time. E quando eu ia ser escolhido, e eu era um dos primeiros a ser escolhido, era o que me dava mais combustível para continuar naquela posição. Então, mais novo eu era assim, sempre fui muito competitivo, né? Sempre fui de puxar um pouco mais as coisas, mas eu acho que assim, pelo menos olhando para dentro, eu conseguia ter esse discernimento. Eu ia fazer um teste, por exemplo. Eu fiz teste em vários clubes, né? Pra ser jogador de futebol. Eu ia fazer teste, eu conseguia ver. Eu falava assim, eu não sou melhor do que aquele ali. Se ele passar, tá ok. Né? Eu nunca fui do tipo, não, é uma injustiça. Então acho que isso me ajudava também a equilibrar minhas expectativas. E em algum momento comecei a entender que eu não ia realmente ser jogador de futebol, porque eu via que eu era muito abaixo da média daqueles que realmente eram, né? Enfim. Acho que é um pouco disso. E nesse processo que você chegou a essa consciência, não é? O que é que fez você querer começar lá aos 16 anos a trabalhar? Meu pai, ele trabalhou 35 anos na mesma empresa, na Telesp, e ele ensinava que estabilidade era o que a gente precisava ter, ser funcionário público, e ele sempre me incentivou a trabalhar muito cedo. Tinha que estudar, obviamente, né? Meu pai, ele foi um dos primeiros dos filhos que se formou, né, numa universidade. Embora ele nunca exerceu, ele é professor, ele se formou em geografia, trabalhando na Telesp, mas ele me incentivava muito a isso, a dar valor pro dinheiro. Então, assim, nos primeiros trabalhos, eu e minha irmã, ele já tentava dividir um pouco das contas pra gente dar mais valor nisso. Então, ele sempre me incentivou a começar cedo para dar valor nisso tudo. A gente nunca teve condições abundantes, né? A gente sempre teve condições mais suficientes, vamos dizer assim. E aí ele me incentivava muito a começar a trabalhar. E eu nunca precisei, assim, sabe, muito dele. Ele incentivava, mas não ficava, vai trabalhar lá, vai trabalhar aqui. E aí eu comecei a ver que alguns amigos meus, como eles eram mais velhos, eles começaram a trabalhar. Um foi trabalhar na padaria, outro trabalhar não sei na onde, né, que era um ano mais velho. E eu vi que algumas pessoas foram trabalhar no McDonald's, né? Eu falei, cara, o que eu tenho que fazer para entrar lá? Ele falou, não,
se inscreve lá e tal. E eu ficava toda vez esperando o telefone tocar, porque eu estudava de manhã, não fazia nada à tarde, eu ficava esperando o telefone tocar para ser chamado. Então, eu sempre, sei lá, eu olhava pro meu pai e falava, cara, ele trabalhava cedo, voltava à noite para casa. Eu achava que isso era sinônimo de sucesso. Se eu tivesse um trabalho onde eu ficasse o dia inteiro fora, né, e as pessoas falassem, você tá trabalhando muito, naquele momento para mim era sinônimo de sucesso. Então, eu busquei trabalhar cedo porque eu queria que meu pai, no final do dia, falasse, não, ó, não é só eu, né? Aqui em casa também eu tenho alguém que, enfim, que trabalha duro, que faz as coisas acontecerem. Isso ainda, essa expectativa, essa ideia de sucesso, fazendo outra vez agora a volta para toda essa trajetória que você contou, onde é que ela permeou, em que ela ajudou e em que ela atrapalhou? Eu acho que eu carrego talvez uma parte disso até hoje, né, no subconsciente, mas eu sempre trabalhando em qualquer lugar, eu sempre achava que eu tinha que ser o primeiro a chegar e o último a sair, eu achava que quantidade era sinônimo de qualidade, né, então eu sempre falava para todo mundo que eu saía tarde, eu me gabava, né, de chegar cedo, sair tarde, só que tudo tem um trade-off, tudo tem uma contrapartida, então eu acompanhei pouco também, assim, o crescimento da minha filha, né, ela ficava, minha esposa trabalhava, eu trabalhava também, então ela ficava basicamente na creche. Quem criou ela basicamente foi a escola, né? Então eu entendo que eu fui aprendendo mais, eu acho que de alguns anos pra cá, assim, sendo bem sincero, assim. Acho que demorou muito tempo para eu entender que eu poderia trabalhar menos e entregar muito mais, né? Eu achava que sempre que eu fizesse mais, eu ia entregar mais. Porque no final do dia, eu via isso acontecendo de alguma maneira. Mas é óbvio, né? Você tá se dedicando muito mais, alguma coisa a mais, a não ser que você trabalhe totalmente errado, alguma coisa a mais você vai entregar. E eu via que eu me destacava por isso, entendeu? Então eu recebia parabéns por isso, eu recebia bônus por isso, eu recebia a possibilidade de, sei lá, de primeira vez fora do país porque fizeram isso. Então eu falava, é isso, se isso é o certo, é isso que eu tenho que continuar fazendo. E eu acho que foi duro passar por esse processo de compreender que isso de fato não era o fator principal. Eu acho que era uma soma de coisas, né? E eu achava que era tudo pela dedicação. E eu entendi que esse processo era dedicação também, mas que eu poderia ter me dedicado talvez mais, mas não mais horas, mas mais dentro, sendo mais produtivo, menos horas, entregar mais. E eu acho que esse processo, sei lá, de 5, 6 anos pra cá, e eu tenho 41 anos hoje, é que isso acabou ficando mais claro pra mim. Legal. Então foi um processo muito intenso e cheio de aprendizados, pelo que você falou. E aí, quando você olha pra trás, nesses 41 anos, vamos lá, 25 anos de carreira que você tem, o que você lembra de ter sido o primeiro grande tombo? Olha, eu acho que assim, quando eu assumi minha primeira equipe na Atento, com 19 anos, eu era era muito autoconfiante, né? Eu olhava que eu era o melhor teleoperador, eu julgava os supervisores, né? Eu julgava dizendo, putz, esse cara não faz nada, eu tô aqui atendendo e o cara tá ali passeando e tal. E aí, a partir do momento que eu fui colocado nessa posição, né, que daí é gerir outras pessoas, aí eu comecei a entender que realmente, eu comecei até a questionar se isso era pra mim, naquele momento, né. Eu lembro que eu fui pra casa, acho que 2, 3 dias seguidos, assim, pensando em desistir e chorando à noite, mas eu não poderia falar pra minha esposa que eu tava naquela pressão, porque eu tinha que pagar as contas e tal, mas eu chegava pros teleoperadores, porque assim, e aí não é uma crítica, mas eu fui colocado na posição, sem treinamento nenhum, vai lá e aprende, né? E assim, eu sentei na cadeira e falei assim, putz, o que eu sempre vi um supervisor fazendo? Aí eu vi o supervisor monitorar, eu vi o cara dar feedback, eu vi ele fazer isso. Então, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Eu não tive nenhuma orientação. E aí foi isso que eu comecei a fazer. Só que a maior parte dos supervisores não faziam aquilo, né? Monitoravam muito pouco, enfim. E isso incomodava as pessoas que eram monitoradas. Eu não sabia, né? Eu também recebia pouco feedback, assim, como operador. Mas também não sentia falta, porque eu achava que eu era um dos melhores, né? Eu não precisava daquilo. E aí eu comecei a chamar as pessoas para falar da monitoria, para dar feedback. Eles falaram, mas por que você está me avaliando? Quem é você? Né? Quantos anos você está aqui? Quanto tempo você tem de casa? De onde você surgiu? Porque eu trabalhava de manhã, conhecia muitas pessoas de manhã e fui ser supervisor à noite. Eu não conhecia ninguém. Então as pessoas que eu conhecia, que eu me relacionava, essas pessoas elas não me conheciam. E aí foi mais difícil ainda. Então eu lembro até hoje, uma pessoa de 40 anos, a idade que eu tenho hoje, eu falei, cara, quem é você para vir falar disso, cara? Nem te conheço, nem tem idade, saiu da fralda esses dias, quer falar como eu atendo, como eu tenho que fazer as coisas. E aquilo para mim eu não sabia sair daquilo, né? Não sabia, eu vou falar o quê, cara? Vou me impor aqui, falar, não, eu sou seu chefe, não sei o quê.
E aí eu comecei a entender que eu achava que por você ser supervisor, as pessoas iam te respeitar porque você tinha o cargo, né? Porque eu respeitava, assim. Eu falava mal por trás, né? Que eu achava que eles não faziam nada, mas na frente eu falava que eles, né? Eu respeitava como se fosse uma autoridade. E eu achava isso, eu achava que eu ia ser uma autoridade, as pessoas iam me respeitar e ponto, porque me colocaram lá. E aí eu comecei a ver que isso era uma conquista, né? Que isso não era porque me deram o título que as pessoas iam me respeitar de um dia para o outro. Então eu acho que esse foi o grande, não sei se o primeiro tombo, mas eu acho que foi a primeira coisa que eu comecei a entender que eu não sabia nada, que aquilo que eu achava que sabia não era suficiente, né, para eu tocar esse novo desafio. Então acho que foi aí que eu comecei a cair, de fato, na real, que ser profissional, liderar um time é algo muito além do que eu imaginava. E como é que essa situação contribuiu para você chegar onde você chegou hoje? Bom, eu acho que a partir daí eu achava uma pessoa de exatas, né? Eu fiz engenharia elétrica, eu ia melhor. Apesar que assim, eu não era excelente em matemática, mas eu ia melhor nas matérias mais de exatas do que de humanas, né? E aí eu pensava nisso, eu não sou mais essa pessoa de gente, né? Essa pessoa com os números, eu imaginava isso. E aí eu tive que fazer aquilo por uma necessidade, mas eu comecei, depois desse processo, eu comecei a começar a prestar um pouco mais atenção de o que eu precisava quando eu era, né, quando eu estava naquela função, e comecei a entender que eu tinha que me relacionar com essas pessoas. E aí, quando eu comecei a me relacionar, a interessar por elas, né, tipo, mas que... E aí, isso era coisa que eu não tinha visto, né? Mas eu tentava. Mas o que você quer? Você tá aqui por quê? Né? Às vezes era o segundo emprego da pessoa. O que você quer aqui? Como que eu posso te ajudar? Então, quando eu saí do papel de avaliar, mas eu passei pro papel de perguntar, conhecer as pessoas, eu percebi que eu comecei a ganhar uma abertura muito maior, né? E aprender isso sozinho é difícil, né? Sim. E aí eu comecei, eu tenho dificuldade com detalhes, assim, né? Sempre tive, assim. Se eu entrar numa sala, eu não presto atenção em quase nada, né? E nem sei o que se passou, mas eu tinha que prestar atenção. Então isso para mim era uma carga muito grande, né, de tensão. E aí eu comecei a ver que isso dava resultado. Né? Por exemplo, quando começou o processo de vendas, né, porque era um cross-sell, né, era vender através do saque, eu comecei a ter os melhores resultados com a minha equipe. Porque como eu conhecia eles, eu falava, olha, mas você não falou que você quer comprar uma moto? Aqui, se você vender tanto, dá para você comprar, eu posso te ajudar. Né, posso te ajudar. Naquela época a gente usava script ainda, dá pra ajudar. E aí as pessoas iam fazendo, iam vendendo, ia ganhando um pouco mais, automaticamente ia ganhando confiança também no processo que eu também não conhecia, e eu ia ganhando mais confiança. Então acho que isso me ajudou a entender que, eu acho que é aquilo que eu falei, assim, os cargos ou os títulos, eles não garantiam, eles não eram sinônimo de que eu teria respeito das pessoas, ou que as pessoas entendessem que eu era de fato o líder delas, né? E aí eu acho que isso me ajudou para sempre. Sempre que eu assumi uma nova função, sempre que eu tinha que ir para alguma coisa, eu me preocupava em conhecer primeiro as pessoas, entender o que elas queriam, né, qual era o processo delas, porque isso de alguma maneira, e eu faço isso até hoje, isso era uma maneira de eu me conectar com elas, e era uma forma também de já, não sei, mostrar um interesse genuíno, não só pelo processo, mas também para ajudar as pessoas a evoluir. Então acho que isso que permeou depois cada passo que eu dei na carreira, eu acho que esse aprendizado acabou ficando mais automático para mim, né? Para cada desafio que eu recebia, eu lembrava desse momento, que foi muito doloroso, mas ao mesmo tempo me fez sair do lugar, não desistir, né? Porque não era uma opção para mim também, me fez não desistir e achar formas de conseguir ter sucesso naquela posição. Nesse momento, parece que houve um grande repensar, né? Primeiro, você era um moleque que sabia tudo. Aí você foi para um outro lugar de eu não sei nada. Como é que eu faço esse negócio? Então foi um processo de desconstrução e reconstrução. Que eu imagino que tenha acontecido mais outras vezes no decorrer da tua carreira. Total. Quando você olha para trás, que momento você identifica que você teve que repensar o que você trazia, o que você aportava, contribuía e pivotar? Eu olhando para minha carreira, assim, eu cheguei até a concluir isso, que eu talvez não seria uma pessoa para ficar muito tempo numa mesma posição, né? Assim, tudo que aconteceu a cada 2, 3 anos. Porque eu não sei, assim, eu chegava num ponto que eu falava, não, em algum momento eu pensava, agora eu já sou o melhor daqui, eu já sei de tudo. Então eu ficar 2, 3 anos num lugar me levava a ter uma autoconfiança absurda, mas ao mesmo tempo me trazia falta de desafio.
né? E isso, de alguma maneira, me empurrava para outras coisas. Então, eu percebia que quando dava esse tempo e eu começava a dominar muito aquilo ali, eu acabava automaticamente buscando ou comentando com as pessoas, ou alguma coisa me atraía, alguém me chamava para alguma coisa, participava do processo seletivo. Então, acho que assim, e sempre eu sabia que ia ser um desconforto no próximo passo, né? E mesmo sabendo que era um desconforto no próximo passo, alguma coisa me empurrava para aquilo. Então, esse processo de desconstrução que você citou, ele acontecia a todo momento que eu assumia alguma coisa a mais, alguma coisa nova, eu mudava de operação, eu ia cuidar de pessoas diferentes. E aí era aquele momento que eu falava, putz, mas será que eu tinha que ter mudado mesmo? Né? Será que ficar lá não era bom? Será que eu não tô caçando sarna pra me coçar, né? Se eu ficasse quietinho ali, eu ia continuar sendo melhor. Por que que isso me leva pro próximo passo? Mas assim, eu comecei a compreender também que isso me fazia aprender mais, né? Me fazia conhecer outras coisas. E como eu sempre tenho essa questão do reconhecimento, né? Nossa, de alguém olhar e falar, tipo, meu pai olhar e falar, nossa, cresceu na vida. Alguém olhar e falar, nossa, cresceu bastante. Isso me impulsionava. Eu falava, cara, mas se eu ficar aqui, Não vou ter. é isso aqui, né? Ninguém vai mais falar, não, parei aqui. Então, esse processo, ele era doloroso, mas ao mesmo tempo, eu sabia pelas minhas primeiras experiências que ele ia me levar para um lugar melhor, né? Que eu ia ser mais reconhecido, eu ia conseguir ter uma remuneração melhor, eu conseguiria fazer coisas que eu não conseguiria fazer ali. Então eu acho que a desconstrução ela acabou sendo para mim algo que eu sabia que eu tinha que passar para poder chegar em algo maior. Então, por mais doloroso que foi, eu passei por isso várias vezes, né? E aí não só nesse ponto de mudar de função, às vezes até dentro do... eu acho que essa oportunidade eu tô tendo até mais agora, porque por mais que eu passei por tudo isso, eu passei muito sozinho, né? E aí quando você passa muito sozinho, você tem que descobrir, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Porque se você também não fizer aquilo, você não vai para onde você quer. Mas eu acho que esse processo de se autoconhecer é uma coisa talvez mais nova para mim. Por mais que eu tinha isso em algumas empresas, eram coisas mais rasas, superficiais, né? Mas quando eu comecei a cair de cabeça de me entender, mas por que eu ajo assim, né? E quando você ouve as pessoas, né, naquele feedback 360 do tipo, no meu caso eu gostaria de ter mais espaço. E eu pensando comigo, eu gostaria de dar mais espaço. Né? Se a pessoa quer mais espaço, eu gostaria de dar mais espaço, por que eu não dou? Né, no final do dia? Porque as coisas acontecem no automático. Então, quando eu comecei a entender que se eu tivesse mais consciência, né, daquilo que eu estava fazendo, eu tinha mais sucesso. Né? E não é só sucesso em resultados, mas é mais sucesso na própria relação, né, com o time. Então, eu acho que esse processo de me autoconhecer mesmo é muito recente, assim, sabe? De eu olhar e falar assim, não, agora eu tô fazendo algo porque é intencional. As coisas que aconteceram na minha carreira sempre foram muito... sei lá, a situação me levou a fazer aquilo. Eu devo ter meus méritos em algum momento porque eu agi daquela maneira, mas talvez se eu me conhecesse um pouco melhor, seria menos difícil, né? Seria talvez obstáculos que iam existir, mas talvez eu ia transpor de maneira mais rápida, mais acessível do que foi. E o que mudou quando você passou a se conhecer melhor e ser mais intencional? Então, eu acho que a todo momento eu fico me questionando se eu tá sendo intencional, né? Às vezes algumas coisas ainda acontecem no automático, mas aquelas coisas que eu sei que foram intencionais me levaram exatamente para aquilo que eu planejei, né? Então as coisas que não são intencionais, elas podem me trazer uma evolução, mas não necessariamente é aquela que eu gostaria que fosse. E quando eu me autoconheço e ajo de forma intencional, eu consigo controlar mais para onde eu tô indo, né? O acaso me leva menos do que leva no passado, então me deixa mais seguro. Então, se eu agir dessa forma, né, reconhecer que eu tô agindo dessa forma, traz mais espaço, a pessoa quer mais espaço, eu comecei a perceber que, de fato, a pessoa queria mais espaço mesmo. E ela foi tomando aquele espaço. E era eu que não estava dando aquele espaço mesmo, mas eu não percebia. Eu não percebia conscientemente que eu não estava dando. Alguma coisa me levava a preencher aquele espaço. Então, acho que esse exemplo é um exemplo que começou a cair a ficha do tipo, será que eu tô no piloto automático? Será que eu tenho que me questionar a todo momento se aquilo que eu tô fazendo é consciente ou se é algo que
que é mais empírico, que me leva automaticamente a agir daquela maneira. Então, acho que o grande benefício que eu percebi é que eu tomo mais controle, né, das minhas emoções, da minha carreira. Eu entendo que esse lance das emoções é uma coisa que me pega muito, assim. Porque antes eu agia porque era daquele jeito, agora eu consigo entender, mas por que eu tô sentindo isso, né? Mas porque tem alguma coisa me incomodando, me dando uma ansiedade, mas não sei nem o que é. Será que foi isso? Será que foi um e-mail? Aí eu começo a entender, putz, acho que é isso. Né? Então deixa eu tratar isso, deixa eu entender como é que é, porque aí eu volto a estar no meu estado mais normal. Antes eu nem percebia isso, né? E aí eu tava ansioso com outra coisa, tava descontando em outra, fazendo outra. Então eu acho que isso me trouxe mais segurança de que eu tô fazendo as coisas que realmente precisam ser feitas, ou estou agindo, pelo menos da maneira como eu gostaria de agir, e não como a situação tá me levando a agir. Nessa jornada, imagino que tenham havido, ou que tenha havido algum momento em que você talvez tenha percebido que você não estava vivendo de acordo com os teus valores mais importantes. Crise existencial. Você passou por isso? Passei várias vezes, né? Assim, eu acho que, eu não sei, eu me autoanalisando, né? Eu percebo que eu sou muito sensível ao ambiente. Quando eu consigo influenciar o ambiente, eu me sinto. Eu me sinto mais empoderado, mas quando eu não consigo influenciar o ambiente, talvez eu entendo que eu não sou necessário ali. E nem sempre é assim, né? Mas eu entendo dessa maneira. E eu acho que várias vezes eu estive em lugares em que os valores ou a forma como aquilo era conduzido era muito diferente daquilo que eu acreditava. E mesmo eu falava, não, mas isso é assim. Em alguns momentos da minha carreira eu tive que pensar, não, mas por exemplo, essa migração que eu tive de sair de uma empresa multinacional e para uma empresa de ouro mudou completamente da água para uma empresa familiar, de dono, porque uma empresa multinacional é outra coisa. E eu não sabia se era eu que não servia para estar ali, ou eu estava mal acostumado, talvez, num modelo mais vertical, que precisa de muita gente aprovar, estruturado, para um ambiente onde eu tenho que tomar as decisões, que é mais volátil, que é uma coisa hoje, outra amanhã. E eu não sabia se eu não sabia estar inserido naquilo, se eu não gostava, se meus valores não batiam. Era muita fumaça, né? Uma cortina de fumaça muito grande e eu não conseguia me perceber. E eu acho que foi o primeiro momento que eu comecei a entender que eu não estava performando, assim, sabe? Nunca foi um problema meu não entregar resultado, sabe? Não bater meta. Eu sempre falava pra todo mundo, putz, meta, nunca tive problema em bater meta, né? E aí foi o primeiro momento que eu comecei a entender. Falei, cara, eu não tô performando, eu não tô conseguindo fazer o meu melhor, eu não tô feliz, né? E eu tinha pouca maturidade para entender o que estava me levando para aquilo. Mas obviamente que eu sabia, no fundo eu sabia, mas é aquele lance, assim, eu tô progredindo na carreira, eu preciso daquilo, porque eu preciso sustentar minha família, preciso pagar as contas, e do outro lado, cara, putz, isso é frescura, né? Eu lembro do meu pai lá falando, trabalho é trabalho, cara, né? Tá feliz no trabalho? Você trabalha é trabalho. E aí eu falava, não, e isso me fez ir para um outro desafio, eu forçando a minha saída, porque eu não consegui no final do dia, e hoje eu reconheço isso, talvez na época eu não sei se foi com toda essa consciência, mas hoje eu entendo que a minha saída, talvez não só dessa experiência, mas de outra experiência, foi porque de fato eu não me adaptei ao contexto, ou não tive capacidade, ou os valores realmente eram valores que não eram os meus, né? E não deu certo, né? Nossa carreira não é só feita. Falei de vários crescimentos, passei por várias empresas, isso não quer dizer que tudo deu certo, né? Esse é um exemplo de que eu chegava em casa todo dia, né, pensando em como que eu ia pedir demissão, o que que eu ia fazer, como que eu ia voltar, como que eu ia contar isso pra minha esposa, né, que eu tinha fracassado, porque no final do dia eu pensava isso, né, porque se eu tô desistindo, o problema é comigo, né, então essa decisão de você entender que o problema não é só com você, aí eu não me reconhecia mais, porque eu olhava pro passado e falava, putz, eu não me sentia assim, eu entregava, eu era bom, e agora eu não sou. E agora eu não entrego, agora eu não faço. E eu achava que o problema era eu esqueci um pouco do meu valor. Né? Então esse 880 também é uma coisa que eu convivo com isso, assim. Ou eu entendo que eu sou muito bom, ou eu sou muito ruim, eu nunca sou o meio do caminho. Né? Então a hora que eu tô nesse momento, eu falo, putz, não é possível que eu não vou conseguir. Então eu acho que esse momento, ou outros momentos que eu tive parecidos com esse, foram momentos que me drenou muita energia, que me fez de fato pensar se era isso que eu queria, se não valeria a pena voltar a fazer outra coisa, tentar ser jogador de futebol de novo. Mas eu acho que é isso que me pega mais, assim, eu acho que talvez o que me dói mais
é quando as coisas passam um pouquinho do meu valor, do que eu acredito, do que eu entendo que é justo. Eu acho que isso realmente drena completamente minha energia. Posso fazer uma pergunta? Claro. Nesse teu processo, não é? Que agora chegou um momento em que tu mudaste a forma como estás fazendo, tendo um papel agora mais generalista. Onde é que tu agora buscas esse teu reconhecimento? Tu disseste que era algo que era importante para ti. Como é que tu percebes esse reconhecimento? É uma boa pergunta. Assim, é uma cadeira, assim, onde eu tô hoje é algo muito solitário, assim, né? Antes eu tinha com quem falar, né? Você tem um chefe para conversar, você tem alguém para estar ali no dia a dia pedir uma opinião. E hoje eu tenho poucas pessoas, assim, né, para dialogar. E esse reconhecimento, que era uma coisa que eu tinha sempre, hoje eu tenho que conviver eu mesmo, eu mesmo me reconhecendo, né? Eu mesmo olhando e falando, nossa, cumprimos o resultado. Então, eu acho que assim, eu tentei mudar talvez um pouco isso, porque era algo que, se eu ficar esperando esse reconhecimento vir de alguém, não vai vir de ninguém, né? Outro momento, outro contexto. Então eu comecei eu comigo mesmo a entender, se eu chegar nisso, eu entendo que, putz, isso pra mim é sucesso, né? Independente se alguém vai falar, se alguém não vai, se alguém vai falar que tá bom, que tá ruim. E eu acho que essa escalada também, de quanto mais você assume mais responsabilidades, você acaba sendo mais vitrine, então, e a gente vai falhar, né? Faz parte do jogo, as falhas são muito mais potencializadas, né, do que o próprio sucesso, né? E se a gente não souber conviver com isso, né, a gente de alguma maneira vai entrar em depressão. Então eu comecei a eu mesmo, comigo mesmo, definir essas metas, né, que não eram só metas individuais, mas que era a meta de equipe, mas que se eu chegasse naquilo lá eu estava fazendo bem o meu papel. Se eu conseguisse fazer as pessoas se desenvolverem, se eu conseguisse fazer as pessoas ganharem mais, progredirem na carreira, acabava sendo mais sucesso para mim. Porque eu acho que o número que a gente está buscando é consequência de tudo isso. Então, o número, quando eu comecei a imaginar que o número era... quando eu aprendi que o número era consequência de tudo isso, talvez o que era sucesso no passado ficou diferente do que é sucesso agora. As pessoas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo, a gente está trabalhando em equipe, o resultado vai acontecer, né? Agora, se isso não estiver acontecendo, então não é eu fazer de trás para frente, né? O resultado está acontecendo, aí vamos ver o que está acontecendo depois, né? E agora talvez eu acho que essa ordem me fez compreender que sucesso para mim não é um número que você entrega no final, mas assim a forma como você constrói para chegar no número. Legal. E quando você olha para trás, pensa nas pessoas que te ajudaram, se você pudesse agradecer uma ou duas? Tem bastante gente. Bastante gente. Tenho uma pessoa, né, que eu trabalhei muito tempo, que é a Daniela, que foi uma gestora que eu tive na Atento, né? Eu tive a oportunidade de ter muitas gestoras mulheres, né? O call center, eu acho que te dá essa possibilidade. Eu conheci minha esposa no call center, ela era supervisora, eu era operador. Então a liderança ela é muito mais feminina. E a Daniela Couto, que é essa pessoa que ela era extremamente dura, extremamente racional, né, mas que a hora que a gente estava individualmente falando das minhas dificuldades, era aquela pessoa que ouvia, que impulsionava, que reconhecia, né, e eu muitas vezes achava formas para ser reconhecido, né, então quando ninguém falava que eu estava indo bem, eu era a pessoa que falava, olha, acho que alguém vai me fazer uma proposta, o que você... Como assim? Não sei. O que você acha? Não, fica aqui que você tá indo bem. Eu acho que ela foi uma pessoa que fez eu acreditar que eu poderia ser um bom gestor, né? Que me fez acreditar que eu poderia ser um bom líder, né? Então eu era muito solitário, né, naquela posição, e ela foi a pessoa que começou a me mostrar isso. E mais do que isso, assim, nessa construção de carreira, putz, você tem os stakeholders, tem cliente, né? E numa posição de call center, você terceiriza o atendimento. Então a gente tinha o nosso cliente. Então a maneira de se posicionar com o cliente, até onde eu preciso dizer, putz, eu tô errado, e até onde eu preciso confrontar e dizer, o nosso limite é até aqui. E ela me ensinou muito isso, assim, era a pessoa que ela ia pra reunião com o cliente, e se a gente tivesse certo, a gente já tá certo. E números, e dados, informações, isso me fez também compreender que quanto mais eu saísse do sentimento da discussão e fosse para os dados e fatos e compreendesse o outro lado, ela me ensinou muito isso, eu teria mais sucesso. E eu ficava no embate muitas vezes, né? Não, eu tenho que provar que eu tô certo e tal. E aí quando eu achava que a gente ia pro embate, ela falava, não, vocês estão certos, isso aqui você tá certo. Oi?
Eu falo, mas por quê? Não, porque aqui a gente tá errado mesmo, né? E aqui não vou ficar discutindo uma coisa que eu tô errado. Então, eu acho que ela me ensinou muito isso, assim, né? De entender os momentos. E eu acho que ela me ensinou fazendo. Não foi só falando, faça isso. Eu acho que ela foi uma liderança pelo exemplo, assim. Ela é a primeira pessoa que, se eu tivesse que falar, assim, que me vem à cabeça. O que é que, se você hoje alguém lhe perguntasse o que é ser líder, alguma das pessoas com que você trabalha, ou alguém que esteja a escutar este nosso podcast, se você dissesse o que é que são os principais elementos hoje em dia que você diria desse papel de ser líder? Com as suas dores e as suas vantagens. Onde é que é dor e onde é que é luz? Assim, eu acho que o principal ponto que eu vejo de um bom líder, antes de entrar nas dores, enfim, é a comunicação, né? Eu vejo que você vasculha tudo, você vai ver que não tem clareza, a pessoa não entendeu exatamente aquilo que a gente falou. Existem boas intenções, né? Mas por trás das boas intenções existe falta de clareza. Mas falando dos pontos do líder, assim, eu acho que, pelo menos, o que mais doeu pra mim nessa jornada toda foi achar que eu me comunicava bem, foi achar que, mas eu falei isso, a pessoa não entendeu, né? A culpa é da pessoa que ela não entendeu. E eu achava isso, e isso soava até uma certa arrogância, assim, muitas vezes, né? Ou até fazia a pessoa se sentir inferior, né? E isso criava uma imagem de mim de uma pessoa mais autoritária, mais arrogante. E não era isso que eu queria no final do dia. Eu sofria com isso porque eu não sabia fazer de outro jeito, né? Então eu chamava todo mundo e falava, vou falar a segunda vez, vocês não vão falar que eu não falei. Faltava eu gravar para falar. Então eu não me preocupava em ser empático, né? Eu não me preocupava em sentar um pouco na cadeira das pessoas, em falar uma linguagem que fosse mais acessível, de entender, porque eu sentei naquela cadeira, eu sei quão difícil é, mas eu esquecia daquilo, né? Eu me colocava na minha cadeira e com a obrigação das pessoas de, putz, eu sou um ótimo comunicador, as pessoas têm que me entender. Então, isso foi uma coisa que me atrapalhou muito, assim, na carreira, assim. Como eu falei, assim, a hora que eu ia atrás da causa raiz, e eu via que, cara, mas como que essa pessoa entendeu isso? E aí a maneira como eu expliquei dava essa ambiguidade mesmo de entendimento, né? Então isso atrapalhou bastante. E eu acho que a liderança, ou o papel do gestor também, traz esse processo mais solitário, né? Quanto mais você tem responsabilidades, você acaba tendo menos disponibilidade para pedir feedback, você começa a colocar numa posição mais intocável. Eu vou pedir feedback? Não. Sim. Pô, eu tô numa posição aqui que sou eu que falo, né? E por várias vezes eu me percebi nessa posição, né? E por isso soava essa arrogância também, de não pedir feedback, de não entender que eu tenho que melhorar, de achar que sempre a responsabilidade é do outro, que eu tô fazendo, que tem que ser feito. Então acho que isso me fez algumas vezes ter alguns tombos do tipo de não, puta, eu não tô chegando no resultado por quê? Por que as pessoas não entendem? É porque de fato não existia essa conexão e eu me colocava numa posição de que as pessoas têm que entender, né? Essas são algumas das coisas, assim, mas de ser solitário e também de não perceber muitas vezes que você e ninguém te falar aquilo que você tá fazendo errado. Muitas vezes não fala pela falta de abertura mesmo, né? Sim. Então eu não dou abertura e ninguém vai falar. Claro. E as pessoas vão falar por trás, mas não vão falar pra você. Vai ser falado. Mas de alguma maneira chega até você. E quando chega até você, quando chegava até mim, ao invés de eu tratar aquilo como algo positivo pra eu melhorar, eu achava ruim. Mas eu tô falando por trás, não sei o quê, porque não fala na minha cara. Então eu acho que esse processo de entender que não é sobre mim, né? A liderança não é sobre mim, né? Não é sobre o que eu tô fazendo. A liderança é muito mais sobre o outro, né? Como que eu influencio, né? De forma positiva o outro, né? E aí quando eu comecei a compreender isso, né? Que liderança era muito mais dessa maneira, por mais que você tenha a pressão do dia a dia, você tem que puxar, mas quando você olha e fala assim, mas por que o outro não tem? O que ele precisa de ajuda? Então eu comecei a colocar coisas no meu dia a dia. Onde que eu posso te ajudar? O que você está tendo dificuldade? O que não está claro? Né? Me traz um exemplo do que não está dando certo. Coisas que eu não tinha no meu vocabulário, né? Era tipo, cara, faz isso, segue o que eu tô te falando que vai dar certo. E a pessoa seguir, não dava certo. Cada um é de um jeito, cada um faz de uma forma. Não é da minha forma que vai dar certo, do outro. Mas eu acho que o processo de liderança trouxe para mim que a comunicação e a gente entender que liderança é mais sobre o outro do que sobre mim mesmo, acho que me fez mudar um pouco a minha forma, né, de enxergar um pouco esse papel de líder e de gestor. Se tivéssemos aqui eles ali atrás, como tu falaste, falam por trás, o que é que eles hoje teriam? O que é que você acha que serão os principais elementos do líder em evolução que você continua sendo
Hoje, o que é que seriam as 3 ou 4 principais elementos? Eu acho que ainda tem muito dessa questão de falar muito e ouvir pouco, Uhum. né? Eu acho que ainda tem esse ponto do espaço. Por mais que eu coloque como evolução, é uma coisa que eu tenho que me policiar a todo momento. Não é uma coisa automática ainda pra mim, né? Então acho que as pessoas ainda vão dizer isso. Tá puxando muito, não tá dando espaço pra gente falar, não tá ouvindo o que eu tô dizendo, porque ouvir pra mim é um exercício de aprendizado constante. Assim, às vezes eu tô escutando, eu tô ouvindo realmente, eu tô, né? E às vezes eu tô, sei lá, a pessoa tá falando, eu já tô em outro lugar e eu tenho que voltar. Não, desculpa, repete, deixa eu voltar pra cá, porque além de não ser justo com a própria pessoa e não ser bom pra nossa relação, não vai sair nada daquilo ali se eu não estiver prestando atenção. E eu me pego ainda muitas vezes nesse lugar, né? Então eu acho que seriam essas coisas nos pontos a evoluir, né? Eu acho que dos pontos que Isso que eu podem ia perguntar. ajudar, eu acho que tem esses elementos que eu trouxe, de agora ter mais proximidade, de se interessar um pouco mais, né, sobre as pessoas. Eu sei que tem muito a evoluir, mas eu acho que nas minhas conversas eu abordo mais isso, né? Eu entendo que cada conversa é um momento de eu entender por que as coisas estão acontecendo e onde que eu posso ajudar mais, né? Às vezes ajudar mais é sair, às vezes é dizer, segue a vida, às vezes ajudar mais é estar mais próximo, às vezes ajudar mais é só uma palavra naquele momento para dar mais clareza. Então, antes eu chegava numa conversa com um objetivo claro da onde... Hoje eu chego na conversa entendendo que esse objetivo ele vai ser construído conforme as respostas das pessoas forem acontecendo. Não muda o meu objetivo final, Claro. que é fazer com que a pessoa evolua, mas o objetivo daquela conversa pode ir para outro caminho e tá ok, né? Se for melhor para ambos, tá ok. Para mim era inadmissível, não, tem que chegar no final, tem que acontecer isso, 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 tem que sair uma to-do disso, disso, isso, né? E hoje não sai e eu tô feliz, né? Eu acho que isso é bom, traz também com que as pessoas sintam mais confiança de poder se abrir, de poder falar. Eu acho que seria isso. Legal. Quer fechar? E para fechar, qual que é o legado que você gostaria de construir daqui para frente? Pergunta difícil. Assim, eu acho que como líder, né, como gestor, hoje, como eu falei lá no começo da minha jornada, eu olhava para títulos, né, eu olhava para cargos e achava isso muito importante porque aquela pessoa ela é diretor da área, até hoje, eu sei que é assim, né, mas eu acho que quando a gente vai tomando mais consciência daquilo que a gente faz, isso é muito menos importante, né. Eu vejo pessoas que têm títulos ou cargos inferiores influenciam muito mais do que pessoas que têm cargos superiores, porque não é a liderança é inerente ao cargo, à função, né? Aquilo te dá autoridade, mas não te dá liderança, né? E o que eu gostaria de deixar de legado, eu acho que é isso. Pensando em trabalho, assim, eu vejo que eu gostaria de desenvolver pessoas. Queria que as pessoas olhassem para trás e falassem, putz, eu trabalhei com o Edmilson, eu tive essa evolução porque ele me ajudou a dar esse passo. Trabalhar com ele me trouxe essa clareza, me trouxe essa evolução. Porque no final do dia, os resultados que a gente entregou, as coisas, ninguém nem vai lembrar no final do dia aquilo que a gente fez, né? Mas eu acho que o que as pessoas vão lembrar é aquilo que a gente fez elas sentirem ou elas evoluírem naquele momento. Então, o que eu gostaria era de ser lembrado como alguém que ajudou ou influenciou de alguma maneira, de uma maneira positiva, com que as pessoas conseguissem evoluir, né, na carreira. E sei que é uma grande responsabilidade, né? E quando algumas pessoas me encontram, né, que falam, nossa, trabalhei com você, era muito legal, não sei o que, a gente cresceu junto. Tem pessoas que eu nem me lembro direito que passaram no call center. Aí isso é algo que é impagável, assim, né? Isso é algo que não tem dinheiro que traga. Reconhecimento. É outro reconhecimento. E é um reconhecimento diferente, daquele reconhecimento que você é bom, que você se entrega. Não, é aquele reconhecimento que você fez a diferença na vida das pessoas, transcende, né? Entregar um resultado é muito pouco perto de você fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, eu acho que ter essa consciência hoje até me deixa mais calmo, menos ansioso, né? Me faz entender que, cara, tudo isso que eu falei aqui vai ser um eterno aprendizado, né? Nunca vou chegar no momento de falar, nossa, eu aprendi tudo. Quanto mais eu evoluo numa coisa, eu vejo que tem N outras coisas que eu preciso evoluir e não me dá ansiedade por isso. Eu acho que isso é o ponto importante, né? Bem importante. Isso não me dá ansiedade de falar, não, nossa, eu nunca vou chegar onde eu quero. Não tem linha de chegada e ok. Não tem uma linha de chegada, a gente nunca vai chegar no ponto de falar, nossa, eu sei tudo. E eu acho que conviver com isso me fez ficar mais tranquilo, né? Entender que o processo de evolução, todo mundo tem seu tempo e eu tenho o meu também. Tem coisas que eu vou conseguir fazer mais rápido, tem coisas que eu não vou. E se eu conseguir respeitar isso, eu acho que eu vou conseguir até ser melhor com as pessoas, nas relações, né? Eu não vou atropelar as coisas.
Então eu acho que é esse legado que eu gostaria de deixar para quem trabalhar comigo. Legal, muito bom. Muito obrigada por estar aqui presente, contar e partilhar um pouco dessas tuas histórias. Que agradeço. Esperemos que quem está aí tenha gostado. É um prazer para nós poder partilhar o que está acontecendo por trás do palco. Obrigada. Obrigada, Ed. Parabéns pela trajetória, pelo caminho e pelo impacto que você está gerando. Obrigado. 4 anos, mais 100 empregos gerados. E onde Vezes vocês vão chegar? Quem sabe é só o começo, né? Só começo. Mas eu que agradeço, gente. Contar um pouquinho aqui da minha história, falar um pouquinho da UAP. Eu acho que é bom quando eu falo também, lembrar um pouco do passado, traz um pouquinho também dessa questão de que deu certo, né? E às vezes a gente não para, né, pra pensar. Fala, putz, 16 anos no McDonald's, ela falou 25 anos, né, de carreira, meu Deus. Minha filha tem 21, tem 25 de carreira. Então é isso, queria agradecer a oportunidade, né? E obrigado por tudo, né? Se eu falei de algum impacto, que impacto que vocês trazem também para a empresa como um todo, para os nossos líderes, né? E principalmente para mim, né? Como eu falei, né? A Bianca, talvez se não fosse a Bianca, eu não estaria na posição que eu tô, porque a gente se cruzou, né? Naquele momento. E a Suzana por me ajudar todos os meses eu parar um pouquinho para pensar e raciocinar no que eu tô fazendo. E toda vez que eu tô falando, né? Trocando ideia com a Suzana, é a hora que eu tô parando para pensar, para me autoanalisar, porque a gente às vezes não encontra tempo para isso, né? Então esse exercício para mim tá sendo fundamental. Não só para minha carreira, mas para minha vida também. Obrigada. Obrigada por confiar na gente desde o começo. A UAP foi nosso primeiro cliente. Isso. Edmilson foi o primeiro a nos contratar. Não tem preço. Verdade. Obrigada. Continuaremos juntos. Obrigado. Obrigada. Por favor. Eu agradeço. Obrigada a todos. Obrigada.